Primeira grande armadilha que tem no tratamento da dor crônica é a não percepção da dor crônica como uma doença. Então ela é uma armadilha que praticamente cega o fisioterapeuta. Porque quando o fisioterapeuta não consegue perceber que a dor crônica ela é uma doença, ele cai na armadilha de não tratar o que o paciente precisa de tratamento, entendeu? Uma vez que você, fisioterapeuta, cai na armadilha de não perceber, não entender, não reconhecer a dor crônica como uma doença, fato que já foi reconhecido a partir de 2019, você começa a não perceber todos os pontos que o paciente é afetado pela dor crônica. E aí você não tem um direcionamento correto em relação à doença que o paciente apresenta. E você cai na armadilha de tratar apenas a doença ou a condição de saúde que o paciente te apresentou, que o paciente trouxe para você ali em um primeiro momento. Essa é a primeira grande armadilha. A dor crônica ela tem 3 tripés importantíssimos, né? Para defini-la como uma doença. Uma etiopatogenia distinta. Então você tem mecanismos diferentes que determinam que a dor crônica é uma doença. Etiopatogenia distinta significa que ela tem um fator de mecanismo que pode ser nociceptivo, que pode ser neuropático, que pode ser nociplástico. Então a dor crônica ela já se define como uma doença por ter mecanismos distintos etiopatológicos. A dor crônica ela também se caracteriza por uma doença, uma vez que ela apresenta sintomatologias específicas, tanto como descritores, quanto intensidade, conceito de tempo de dor. E o terceiro tripé que sustenta a dor crônica como uma doença é a grande questão do prejuízo fisiológico que a dor crônica apresenta. Existe uma disfunção e um prejuízo fisiológico que a dor crônica traz para o paciente. Quando ela traz esse prejuízo fisiológico, o que ocorre? Você tem deficiências, alterações em sistemas imunológicos, sistemas neurofisiológicos. Então a dor crônica ela traz prejuízos de uma série diferentes de questões para o paciente, caracterizando ela como uma doença. E quando você, fisioterapeuta, não percebe ela como uma doença, você cai na primeira armadilha do tratamento da dor crônica. Você trata ela como algo que ela não é. E aí, quando você trata alguém por algo que ele não é, existe frustração, existe erros, existe uma série de desentendimento, as metas não estão alinhadas, a gente não está conseguindo alcançar o que nós precisamos, as coisas não dão certo. Então, a primeira grande armadilha é não reconhecer a dor crônica como uma doença. Ela que coloca o fisioterapeuta fora do caminho correto do tratamento da dor crônica. Não reconhecer a dor crônica como uma doença, ela faz com que o tratamento não tenha a segurança que precisa. E quando o fisioterapeuta não é seguro para tratar a dor crônica, o paciente também não está seguro para seguir as orientações, para fazer tudo o que foi solicitado, para entender o que está acontecendo e para confiar naquilo que é passado do fisioterapeuta para ele. E quando o fisioterapeuta não reconhece a dor crônica como uma doença e está preso nessa armadilha de tratá-la como um sintoma, por exemplo, do paciente, frente a uma condição de saúde que ele apresenta, você começa a não ter resultados. E quando não tem resultado, o valor da sessão ele não é percebido como muito maior do que o preço. Ao contrário, parece que o valor é abaixo do preço e a pessoa não consegue ter melhora e não tem continuidade. Então, a primeira armadilha que nós debatemos aqui é a dor crônica como uma doença. Essa é uma armadilha muito grande. Outra armadilha que existe no tratamento da dor crônica são os fatores extrabiológicos, ou seja, os fatores que estão além da biomecânica. E aí você deve pensar, professor, você quer dizer os fatores biopsicossociais? Isso! Os fatores biopsicossociais, eles são uma armadilha durante o tratamento da dor crônica. Por quê? Habitualmente, o fator biopsicossocial, ele precisa de um cuidado específico. E quando o fisioterapeuta não tem o preparo para lidar com a dor crônica, como o fator biopsicossocial, ele exagera muitas vezes na visão biológica, biomecânica, tecidual, ou para mais ou para menos. Como assim, professor? Quando ele exagera no fator biológico para mais,
o fisioterapeuta cai na armadilha de acreditar que toda a causa da dor tem ligação prioritária com o fator biológico, sendo superior ao psicológico e social. Logo, ele acredita também que a resposta terapêutica sempre virá pelo fator biológico, biomecânico, cinético funcional. E ele pode estar caindo na armadilha de não conseguir dosar o quanto do bio está de fato influenciando no biopsicossocial do paciente com dor crônica. E tem outra armadilha que é importante, que é o inverso do que nós falamos. O fisioterapeuta, quando ele descobre o contexto biopsicossocial e ele entende, ele cai na armadilha de acreditar que o fator biológico, biomecânico, cinético-funcional não tem nenhuma relação com a dor e que ela é única e apenas um mau funcionamento do sistema mental e cognitivo desse paciente. E aí, essa armadilha, ela faz com que o fisioterapeuta fique cego a algumas compensações que são importantes de serem tratadas. Ela faz com que o fisioterapeuta fique cego a algumas compensações e, por exemplo, algumas consequências de síndrome dolorosas miofaciais. Ela cega o fisioterapeuta para uma das possibilidades de causa ou de agregadores da dor do paciente. O contexto biopsicossocial é uma armadilha no tratamento da dor crônica, quando o fisioterapeuta não consegue mensurar e identificar o que é um fator biológico, psicológico e social e quem é o paciente dele nesse contexto em relação à dor crônica.